Olá! Esse é o primeiro vídeo do mini curso Ecobolsas Beleza e Sustentabilidade, uma série de vídeos que vou falar sobre sustentabilidade e também sobre a importância da beleza e qualidade dos ecoprodutos artesanais. Produtos que reutilizam materiais que seriam descartados, jogados no lixo e muitas vezes de maneira imprópria, poluindo o ambiente. Nesse mini curso, vou falar exclusivamente das caixas longa-vida, peças e produtos que são feitos a partir de caixas de leite ou suco, que pode ser bolsas, acessórios e muito mais. Mas você deve estar se perguntando quem sou eu para falar a respeito desse assunto. Eu sou Mari Rodrigues, artista plástica e crafter, sócia da plataforma eArte, proprietária da loja virtual Estúdio AIC e apaixonada por empreendedorismo criativo. Trabalho com desenho desde 1991 e durante muitos anos me especializei em várias técnicas, tornando-me professora de desenho e pintura. Também iniciei o meu trabalho como artista sacra, deixando minha arte em mais de 15 igrejas. Trabalhava em horário integral, 5 ou 6 dias na semana, 8 horas por dia. Mas depois que eu tive o meu filho, eu comecei a repensar tudo isso. Senti a necessidade de passar mais tempo em casa, de acompanhar o seu crescimento. E com essa ideia na cabeça, eu criei há 6 anos atrás o meu blog, Arte Mari Rodrigues, que acabou se tornando o Estúdio Arte Casa com o tempo. Eu tinha a intenção de mostrar minha arte ao mundo e vender meus produtos pela internet, e não mais ter que depender de sair de casa todo dia de manhã e só voltar à noitinha, deixando meu filho com babá ou na creche. Acho que você sabe bem do que eu estou falando, não é? E entrando no mundo virtual, eu acabei resgatando o artesanato que estava lá escondido desde a minha infância. E também me apaixonei pela reciclagem, pelo reaproveitamento de materiais. Aliás, foi num desafio entre blogueiras que eu acabei fazendo a minha primeira bolsa de caixa de leite. Daí não parei mais. Comecei a buscar vídeos na internet, a aprender, aprimorar as técnicas para que meu produto ficasse, se tornasse mais durável. Só que chegou um momento em que não tinha mais nada de novo disponível. E aí eu comecei a produzir as minhas próprias peças, tirando ideias da minha cabeça, elaborando alguma coisa aqui, acrescentando outra ali, criando mais e mais, produzindo peças exclusivas. E aí comecei a vender, comecei a trabalhar com os ecoprodutos, principalmente as carteiras, e todo mundo foi gostando, sucesso garantido. E agora chegou o momento de compartilhar isso com você. Mostrar que é totalmente possível criar uma linha inteira de ecoprodutos bonitos, de qualidade e mais facilmente vendáveis. Agora, na época do Natal, é o momento perfeito, a oportunidade que você estava esperando para vender novas peças, para acrescentar essas novas peças na sua linha de produção. E para inaugurar esse mini curso, você vai assistir a aula dessa Eco Necessaire, feita com caixa de leite e com bolso interno, o que vai gerar valor para a sua peça. Por isso, deixe seu comentário, qualquer dúvida pode me perguntar, que eu vou entrar em contato com você e responder seu comentário aqui também na página. Continue assistindo o vídeo. Espero que goste da aula. A caixa de leite, ela foi cortada da seguinte forma. Aqui ela tá aberta e aqui fechada. Uma caixinha
de leite. Então, o que eu fiz? Eu cortei numa das laterais, ó. A frente da caixa, eu cortei nessa lateral aqui, justamente para fazer o jogo, ó, da bolsinha. Você fechando ela, você já tem a bolsinha, meio que você já pode ver, né, o formato da bolsa. Vai ficar assim, entendeu? Não corte, pelo menos para esse modelo, não corte nessa emenda da caixa, porque aí você não vai ter esse modelozinho exato para fazer a nécessaire. E é interessante que a nécessaire fique em pé. Deixa eu pegar uma nécessaire já pronta para você ver. Essa aqui é uma nécessaire pronta. Você pode ver que ela fica em pé, ela não cai. Nessa eu coloquei 2 botões nas laterais, porque eu coloquei o espelhinho no meio. E ela fica dessa forma, com um bolsinho preso, né? Você abre, então a pessoa pega, abre a nécessaire, vai ver logo o bolsinho, né? E é bom que dá um contraste, não fica tudo verde lá dentro. Essa aqui eu fiz com tecido liso. Então, é importante que você corte a caixa de leite nesse formato, pelo menos para essa nécessaire. Com o auxílio de uma régua, você vai acertar as laterais dessa caixinha de leite. Para que fique uma medida correta, é ideal que você utilize essa linha aqui de fábrica, né, da dobradura da caixa, e meça até o outro lado. Então, colocando aqui, ó, eu vou medir 16 centímetros. Um pouco mais, vou para o outro lado, né, e meço novamente 16 centímetros. Marcados 16 centímetros, agora eu vou passar a linha. Pronto. Fiz o meu risco. Com a medida do fole, que mede 9 centímetros de altura por 8,5 de largura, você vai cortar o bolso e o fole, que são as laterais. Tem gente que simplesmente coloca a caixa dessa forma e corta. Eu gosto, eu botei essa medida padrão, justamente, ó, porque ele vai ficar dessa forma aqui, ele não fica até em cima. Já tá com desconto da costura, então depois é só costurar. Bem, e aqui, que é a dobra, também vou cortar. Então, ó, tirando o molde, eu tenho 2 pedaços dobrados de 9, perdão, eu tenho 2 pedaços dobrados de 9 por 8,5. Então, da mesma forma do fole, eu vou dobrar o tecido, deixar a dobradura bem rente ao meu molde. Cortado, eu tiro o alfinete. Aqui eu tenho 1 centímetro marcado aqui. Só para lembrar que esse bolsinho ele vai ser dobrado aqui com um vinco de 1 centímetro de cada lado. E aí sim, a gente vai utilizar. Agora vamos passar o tecido. Eu passo ele. Agora eu faço
um vinco de 1 centímetro e venho passando. Na outra parte, né, no outro lado, a mesma coisa. 1 centímetro e eu passo ferro. Agora, eu dobro o tecido ao meio, igualo, escolho a estampa que eu quero, que seja o que vai aparecer, né? Sempre coloco a parte que tá por cima, eu posso puxar 1 milímetro a mais, para que eu não corra o risco da costura, de repente aparecer, né, o tecido de baixo. Ó, note que eu deixei a parte que vai ficar de frente, né? Eu puxei um pouquinho ela, e a parte de trás, ela fica com 1 milímetro mais ou menos, 2 milímetros menor. O tecido principal. Bem, agora nós vamos fazer parte da colagem da peça. Mas antes, eu vou fazer uma voltinha na aba, para ela não ficar tão quadrada. E vai ficar bem bonitinho. Ó, peguei algo redondo, tá? Pode ser uma tampinha de alguma coisa. Você simplesmente coloca aqui, ó, e traça o risco. Da mesma forma do outro lado. Pronto, agora é só cortar. Fica assim, ó, dessa forma. Ela vai ficar assim. Agora eu vou colar, né, o tecido na parte em que vou colocar o botão magnético. O botão magnético, ele tem essas partes assim, ó, as travinhas, e 2 partes em imã. Aqui tem até uma travinha a mais, ó. Então, são 2 travinhas e o botão em si. Com a cola branca, você pega o pincel ou o rolinho e passa na parte da aba até a metade. Você vai pegar o tecido, vai centralizar e vai colar. Ó, você vê que ele tá certinho na dobra. Aqui você pode tirar o alfinete e esticar bem o tecido, pode ser com pano, a espátula, tá ok? Vou prender novamente o bolso e agora vou fazer a medida do botão. Essa é a parte que tem imã, então você vai deixá-la de lado por enquanto. Essa é a parte que você vai colocar na aba, é a parte de fechamento. Então, você pega a travinha e vai ter que centralizar aqui. Com a ajuda de uma régua ou da fita métrica, você centraliza aqui. Lembrando que essa caixinha ficou, se não me... deixa eu ver aqui, confirmar, com 18 centímetros.
18 centímetros, a metade dela é o quê? 9, né? Ó, 18 centímetros. Só que aqui eu fiz um arredondado, então eu vou ter que ter um pouquinho mais de cuidado nesse momento. Esse redondinho aqui da trava precisa ficar na direção do número 9. Ele é o que me dá a centralização. E eu só vou empurrando um pouquinho, ó, até aqui mais ou menos. Deixo 1 centímetro para que possa passar o viés. Eu vou fazer a marcação. No escuro eu fiz aqui com o giz, né? E como aqui tá em cima da bolinha rosa, o giz não vai pegar o giz branco, eu fiz com a caneta. Para colocar o botão, você pode utilizar o estilete. Eu gosto de usar o agulhão. O estilete eu sou meio atrapalhada, acabo cortando um pouco mais do que deveria. Eu estou aqui com a marcação. Então, eu vou fazer um furo na parte de cima dessa marcação e na parte de baixo. A mesma coisa aqui, ó, em cima e embaixo. Pego uma tesourinha de ponta e faço isso, ó. Ah, tá vendo o biquinho dela? Os biquinhos, e eu corto. A mesma coisa aqui, ó. Eu coloco num buraquinho e corto. Aqui já tava até cortadinho. Então, fica dessa forma. Agora, eu vou colocar o botão, viro a minha peça, coloco a travinha dessa forma. Eu uso um alicate de ponta para me ajudar, mas não é duro não. Pronto, já prendi a primeira parte do botão. Essa parte aqui, por enquanto, eu vou deixar descolada. Vou virar a minha caixinha de leite, vou passar cola em toda essa parte e colar a parte externa. Agora, com a parte externa, eu coloco em cima e vou colocar um peso aqui e deixar colar um pouco. Já colou, agora eu vou virar a peça, vou prender as minhas laterais. Você pode fazer isso com pregador mesmo. Aqui nessa parte é a parte descolada. Então, ó, eu vou virar o meu tecido e aí sim eu vou prender. Aqui eu vou medir exatamente onde vai ser colocado o botão, essa parte de cá. Dobrei aqui e vou fazer o movimento de fechamento da caixa. E vou pressionar no tecido onde vai ficar, ó, a minha marcação. Tirando aqui, ficou a marcação certinho. Então, eu venho com a caneta, com lápis que você tenha, e vou fazer a marcação aqui. Pronto. Agora sim, eu já posso colocar a outra parte do botão. É da mesma forma que fizemos do outro lado.
Já preparei aqui. Agora eu viro a peça, tiro o ímã e prendo aqui. Agora eu tiro tudo. E passo cola nessa parte aqui. Agora vamos fazer o fechamento da peça na máquina para que tenha um melhor controle na hora de colocar o viés, né? Vai ficar fechadinho, não vai ficar com tudo aberto. E aí sim, eu vou fazer o fechamento e cortar o excesso. Agora nós vamos fazer o fechamento de costura em toda a volta, para que facilite na hora da colocação do viés. E vou aproveitar e colocar a minha alcinha. Vou dobrar, essa aqui é a aba da minha nécessaire. Então, dobrei e vou posicionar a minha alça dessa forma. Aqui onde vou passar a costura, então, venho com o alfinete e prendo. Assim. Vou virar a peça e vou passar a costura. Começa a passar minha costura rente à caixinha de leite. Então, a caixinha de leite terminou aqui e eu começo a passar justamente a costura para ficar bem presa. Agora, vamos cortar todo o excesso de tecido que ficou além da costura. Pronto, já cortei todo o excesso. Você pode notar que eu coloquei a minha etiqueta aqui. Se você tiver a sua etiqueta, você pode colocar tanto aqui quanto na lateral, se ela for de bandeirinha. Deixa eu... Já posso fechar a minha peça. Já tá toda bonitinha. Agora, eu só vou fazer a lateral e a aplicação de viés. Bem, agora nós vamos fazer o fechamento do fole. Aqui, eu já fiz, ó, pra você ter uma ideia de como é. Vai ser costurado o fole à mão, alinhavo simples, né? Agora, vamos colocar esse aqui. Você vai medir, né? O seu fole tem 7,5 de largura por 9 de altura, né? Então, você vai colocar na mesma direção do bolso e vai prender com o alfinete. Vai vir pro outro lado, na mesma direção, na mesma altura, você também vai prender com o alfinete. E por fim, na parte de baixo. Prendendo com o alfinete. Coloque essas beirinhas pra fora, ó. Dá uma amassadinha aqui. Coloque as beirinhas pra fora, ó. E se for necessário, você corte as pontinhas. Pronto. Agora, é você pegar uma agulha grossa e iniciar a costura.
Ela fica dessa forma, já está toda fechada as laterais. E agora é só passar o viés. Antes de colar o viés, você retire todo o excesso de linha que possa atrapalhar nesse momento. Eu utilizo a cola pano, porque ela é resistente às lavagens, ou seja, se caso a sua necessaire molhar, né, ela não vai soltar o viés. Bem, é só passar aqui, ó. Esse pincel é um pincel de numeração 8, um pincel simples de cerda, e você pega a cola e espalha. Com o viés largo, você pode espalhar na largura mesmo desse pincel número 8. Agora sim, você pega o viés, como é um viés largo, ó, então, por isso que eu falei na medida da largura desse pincel 8. Vai ficar na largura exata do viés. E você cobre até onde você passou cola. Faça toda a parte externa primeiro. E sempre, ó, que você passar, você dê uma alisada, né? Aperte, pressione um pouco, para que já comece a colar. E utilize de pregadores para te auxiliar nesse passo. Aqui na parte da alça, você vai fazer o seguinte: você vai levantar a alça e também vai passar por baixo, para que ela fique mais firme ainda. Tirar o pelinho e continua. Bem, terminada essa primeira parte, agora vamos começar a colar a parte de dentro. Você vai fazer o mesmo procedimento, só que na parte de dentro. Uma dica é que você passe cola aqui por dentro, ó. Você tem o fole e você passe cola aqui, porque aí ele vai pressionar o fole e vai ficar tudo muito bem coladinho. Tá bom? Pronto, agora é deixar secar. Bem, agora nós vamos fazer a parte da frente, com um pedaço de viés correspondente, ó. Nós vamos deixar dobrar, né, aqui. Nós vamos dobrar o viés, uns 7 milímetros mais ou menos. Cortar as pontinhas. Vamos fazer o vinco do viés. Colocamos bem no limite. Aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa. Antes de colar, ó, cortou, tirou as pontinhas,
Por que tirar as pontinhas? Para que a pontinha do viés, na hora de dobrar, ela não fique aparecendo. Se você quiser, ó, é ideal, na verdade, ó, passar o pincelzinho sujo de cola para fazer essa colagem melhor. Dessa forma. Agora, vamos colar a parte de dentro. É bom observar se foi tudo colado. Tirando tudo. É isso. A necessaire está pronta. Fechadinha. Atrás com o bolsinho. Abre. Tem um bolso interno. E um bom espaço. Gostaram? Às vezes fica com o viés um pouco enrugado. Então, o que você faz? Ele passa o ferro, coloca a beira, assim, essa borda, na beira da tábua de passar e sai todo enrugadinho. Fica bem legal. Pronto.